Bom dia! Iniciando mais um sábado. Bom dia. Sabe o que é gostoso? Que ontem tava um frio e hoje tá um friozinho com solzinho. Ontem tava chovendo. Acho que esse clima aqui favorável para os nossos amigos Tomar um cafezinho. acordarem, pegarem seus cafezinhos e vir estudar com a gente aqui Direito de Família com o professor João Aguirre. Que honra, né? Vamos Que convidar os amigos dia para especial. participarem. Bom dia! Bom dia a todos! Bom dia, amigos que estão entrando aqui. Mais um sábado de cafezinho jurídico, um sábado com friozinho gostoso. Vamos aprender. Bom dia. Bom dia. A doutora Alessandra. Doutora Alessandra, bom Alexandra. dia. Que prazer tê-la aqui conosco. Doutora Cristiane Sanguini, bom nossa dia. querida, sempre presente. Já estamos com saudade, doutora Alessandra. Vamos já marcar uma próxima live. Com certeza. Já fica aqui o convite. A gente aproveita e já fica fazendo os convites aqui, né? Mas que convidada. Bom dia, pessoal. Tudo Hoje bem? vamos falar sobre um tema que a gente gosta muito. Aqui somos 3 apaixonados por direito de família. Que bacana, né? E falar de guarda, né? Não podemos esquecer que, pelo menos, acredito que seja guarda dos filhos, o direito de convivência, né? Esse tema sensível. Acho que um dos temas mais sensíveis do direito de família, até porque está inserido no contexto do direito da própria criança e do adolescente, né? Do próprio filho. Então, optamos por trazer este mestre, esse doutor, né, do direito de família, para estar conosco hoje, o professor João Aguirre, que com certeza e com maestria vai nos trazer grandes elementos elucidativos sobre esse tema, ou pelo menos aqui o que a gente sempre pretende, trazer reflexões acerca da nossa atuação, acerca de como nós lidamos no nosso dia a dia profissional com essas questões que o professor Rolf Madaleno já diz, talvez seja uma das mais tormentosas, né? Quando as pessoas se separam, quando os laços de afeto se rompem, quando os vínculos conjugais se rompem, temos aí essa questão, né, da guarda, desse rompimento com os filhos, que inevitavelmente de alguma maneira acontece. Então é nesse sentido que nós queremos hoje ouvir o professor João, estamos só esperando ele chegar aqui Bom dia, doutora para Amanda. falar conosco. Doutora Meire, sempre presente aqui com a gente. Doutora Juliana Ferreira. Doutora Juliana. Doutor Kleber. Doutor Kleber, obrigada pela participação. Bom dia, Ai, pessoal. ai, ai, se não participa, hein? Tá intimado, né, doutor Intimado. Kleber? Intimação, isso é um negócio meio coercitivo, inclusive, né? É nada, ele gosta do nosso cafezinho. Ele adora, ele ele gosta adora. desse cafezinho. Ele sente falta quando não tem. Bom dia, Lari. Acordou aí, Doutora gatona? Bom dia. Tatiana. Bom dia. A Lari também. Ai, 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 se não participa aqui. É coercitivo também a Também. coisa, né? Doutora Tatiana, tem gente já me cobrando bate-papo 2, viu? Sobre direito previdenciário. Precisamos marcar aí nosso segundo cafezinho jurídico. Doutora Neire também tá sempre conosco aqui. Isso. Bom dia. Tô olhando aqui todo mundo que tá chegando para participar conosco. Enquanto nós aguardamos o doutor João chegar aqui para o nosso bate-papo. A gente pede para vocês convidarem também seus amigos ou clientes, né, que tenham Sim. dúvidas e sobre guarda, sobre o direito de convivência. O doutor, nosso convidado já chegou. Bom dia, meus alunos queridos! Estou vendo uns alunos aqui, isso mesmo. Bora estudar, não tem hora, né? Não é assim que a gente fala? Estudar não tem hora, estuda aqui. Porque a professora aqui é bem animada, viu, gente? Aqui eles sabem, né? A gente está sempre disposto a estudar o direito das famílias, então nossas aulas têm sido uma delícia.
Bom dia, gente. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor João, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? Bem. Bom dia! Tudo bem? O senhor como está nessa manhã fria? Gostosa para um café mesmo, né, doutor? Ah, ótima com café. Ótima com cafezinho jurídico. Tá tudo bem aqui. Um prazer estar aqui com vocês nesse cafezinho jurídico. Obrigado, doutora Cíntia, doutora Mônica, doutora Tamires. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom dia a todos que estão chegando aí também. O prazer é nosso. Estamos aqui com grandes amigos, né? Também tão animados quanto nós para ouvi-lo e desde já agradecemos. Sabemos da sua agenda tão disputada e tão cheia de compromissos, mas de nos doar 1 hora do seu conhecimento é muita gratidão, doutora. Muito obrigada, viu? Nada que é isso. É um prazer. Sempre que possível, estamos aí. É um prazer. Então, tá ótimo. Na verdade, escolhemos esse tema, né? Eu estava dizendo que era um tema tão sensível e tão importante do direito de família, que é falar da guarda dos filhos e do direito de convivência, né, professor João, que sempre nos traz ali alguns tormentos, principalmente nos processos em que o litígio se faz presente e os acordos são impossíveis, né, de serem concretizados. Então, nós gostaríamos de ouvi-lo, né, sobre a guarda, essa guarda compartilhada, que por hora me parece ainda seja unilateral, disfarçada de compartilhada, e mais, né, esse direito de convivência, afastando essa visita, né, dos termos jurídicos, para que a gente possa, aí, com a força das palavras, como diz o professor Rodrigo da Cunha, modificar um pouco esse instituto no direito de família. Então, estamos aqui para ouvi-lo, as suas considerações sobre esse tema tão importante. Obrigado, mas não vamos só me ouvir, não. Vamos fazer um bate-papo aqui, fazer uma troca de informações que é importante, porque eu estou falando com amigas e grandes profissionais que têm muito para contribuir também na nossa fala, para a gente trocar experiências. Eu gosto sempre de falar, para começar a falar sobre a guarda especificamente, que eu entendo que existe uma certa confusão na legislação em razão das duas leis, né, que trataram da guarda compartilhada, a 11.698 de 08 e a 13.058 de 14. Existe uma certa confusão acerca do conceito da guarda com os atributos do poder familiar, né? Às vezes as pessoas acabam estendendo aí demais o conceito da guarda e confundindo com os atributos do poder familiar que estão lá na frente. Então é importante a gente pontuar. A guarda compartilhada, que foi trazida pelo nosso ordenamento a partir da Lei 11.698 de 08, está lá nos artigos 1583, especialmente, né, 1583 e 1584. 1585 também trata, mas as questões que regulamentam, que regram especificamente a guarda compartilhada e que sofreram uma grande transformação com essas duas leis, elas estão no artigo 1583 e 1584 do Código Civil. A lei primeira foi a 11.698 de 2008 e depois sofreu uma nova alteração, uma alteração de vulto, com a lei 13.058 de 14. Os atributos do poder familiar estão lá no artigo 1634 do Código Civil. E são eles que estabelecem aquele direito dos pais de estabelecer o regramento, as regras de educação, criação dos filhos, a forma com que eles vão educar e criar. Lá no artigo 634 está lá também que como atributo do poder familiar está o direito de exercer a guarda compartilhada. Acontece que às vezes eu vejo algumas pessoas definindo a guarda compartilhada exatamente como atributo do poder familiar e elas não se confundem. A lei 13.058 de 14 acabou trazendo algumas disposições que serviram para trazer uma grande confusão e o que a gente vê na prática, infelizmente, são os pais, e eu repito, infelizmente, porque isso é motivo de muita lástima, né? A gente fica muito preocupado, a gente que está preocupada com o direito de família, são os pais usando a guarda como um meio, um instrumento de atingir o outro pai, né? E a gente tem visto isso muito agora, por exemplo, nos tempos de pandemia, né? Alguns pais que não conseguiram, eu falo isso sempre, alguns pais, e aí fazendo uma crítica aos pais mesmo, não
no sentido amplo, mas no sentido literal, né? Os homens que não aguentaram a lida diária, que é muito característica das mulheres, né? Que é se virar em quatro, né? Ser mulher, ser esposa, ser mãe, ser educadora. E os homens estão lá, indo para o escritório, etc. E agora que, com a pandemia, tiveram que enfrentar essas tarefas, tem alguns que não estão aguentando, né? Então, pegou o filho na primeira semana ali, daí teve que acordar o filho, preparar a aula online do filho e o café da manhã, lavar a louça, fazer o seu home office, né? Porque ele está trabalhando também, só que tem que interromper o home office lá pelas 11h30, tal, para preparar o almoço, depois tem que... servir o almoço, daí tem que lavar a louça, porque não vai deixar tudo acumular, tem que lavar uma roupa também dos filhos, depois tem que fazer o seu home office depois, e logo vai ter que começar a preparar o jantar. E tem um lanchinho, né? Porque o filho sempre chega com aquela frase que geralmente vem com mãe na frente, né? Mãe, tô com fome. Exatamente, a minha realidade. Com os pais na convivência. Essa guarda está sempre atrelada ao papel da mulher, né? Sempre então, agora atrelado. exigindo essa participação do homem, é que eles estão sentindo que essa vida quádrupla, quíntupla, que a mulher às vezes exerce para cuidar bem dos filhos, exige muito mais, né, do homem do que ele imaginaria. Muito mais. E daí vem o quê, minhas amigas? Daí vem aquela atitude, entre aspas, esperta, né? De falar assim, olha... Como o Covid está trazendo, porque daí ele teve uma experiência traumática durante uma semana, ficou difícil, ficou cansado, né? Como o Covid está muito perigoso, então vamos fazer o seguinte, em homenagem ao seu bem-estar e ao bem-estar dos nossos filhos, eu vou visitar, eu não vou conviver. Eu vou visitar só no final de semana, né? Porque daí no final de semana ele não está trabalhando, fica mais tranquilo, pedir um iPhone no final de semana e etc. Vira visita mesmo, né? Aí vira visita, né? Então a gente vê essa atitude, né? De pais, alguns pais não querendo conviver porque não aguentaram o tranco do dia a dia, dessas multitarefas que são muito, muito características da mulher. A minha esposa está grávida e vai nascer a minha terceira filha aqui, tem 2 filhos do primeiro casamento, João Pedro e Maria Fernanda, João Pedro com 15, Maria Fernanda com 12, agora vai nascer a Maitê em outubro. Ai, que delícia! Começar de novo, hein, doutor? Oi? Começar de novo. 12 anos. Com 50 agora, né? Uma renovação, né? Renovação de vida, coisa boa. Mas eu tenho acompanhado, eu sei que é clichê a frase que eu vou falar, mas eu tenho acompanhado muito proximamente a gravidez da Ana Paula, né? Minha esposa, estamos juntos o tempo inteiro. E eu falo, se a humanidade dependesse da gestação masculina, a gente já estaria extinto, né? Não é? O homem não aguentaria. Mas também vemos do outro lado algumas mães, a gente tem enfrentado isso também, algumas mães que, para se valer aí também de um instrumento para atingir o pai, também estão tentando proibir a convivência aí, né? Não, meu filho não vai sair de casa porque é perigoso e etc. Exato. E a gente vê que esse perigo, obviamente, ele existe. Nós estamos com mais de 100 mil mortos em números oficiais. Eu acho até que talvez o número seja um pouco maior. É um vírus terrível. A gente tem que cuidar. Eu sei porque algumas pessoas que eram do meu convívio, infelizmente, vieram a falecer. Tem um cliente antigo que veio a falecer porque pegou Covid. O pai de uns amigos também. Então, a gente sabe disso. Me irrita muito, desculpa, eu não vou falar da questão política aqui, mas me irrita muito esse negacionismo de que não há um vírus, de que não temos que nos precaver. Temos sim, mas é lógico que não conseguimos em 4, 5 meses deixar de tentar levar a vida da forma com que ela está nos permitindo nessa realidade pandêmica, né? Sim. Ontem eu fui ao supermercado, a gente tem que ir, estava olhando as pessoas na rua e falei, nossa, quem é que imaginaria que daqui a um ano atrás todo mundo estaria de máscara, entrando no supermercado de máscara, etc. Mas dá para a gente fazer uma convivência sem riscos quando os pais estão se cuidando, o transporte dos filhos é feito no carro dos pais, as casas são próximas e etc. Não digo quando são
residências, domicílios em cidades distintas, que eu tenho que pegar um avião ou um ônibus, mas quando a gente está próximo, dá para fazer. E daí vem os exageros do outro lado também, né? As mães falam, não vai fazer, não vai pegar meu filho, etc. Vai ficar o tempo inteiro comigo, só vai ver o meu filho no momento virtual. Isso é a falta de bom senso que, infelizmente, atrapalha muito e que faz com que a gente, com que nós profissionais da família tenhamos que intervir para tentar buscar a melhor solução para os filhos, né? Porque os filhos sofrem muito com isso também, né? A questão de uma alienação, eu sempre falo isso, a vítima da alienação não é só o pai que está sendo alienado, é o filho. E eu sempre defendi a tese, que, na verdade, não vou dizer porque não é uma tese, é o que está na lei, só que a gente às vezes acaba esquecendo. O filho tem que ser tutelado. Então tem que nomear um curador aí para defender os interesses do filho quando existe uma suspeita de alienação. Porque não é só o pai que está sendo alienado, só a mãe que está sendo alienado, o filho está sendo alienado. E às vezes esse processo ele é levado apenas com a discussão entre os procuradores do pai e da mãe e ninguém tutelando o interesse do filho. Teria que o promotor intervir e falar assim, não, peraí, deixa eu ver se o menor que tem um direito indisponível, que tem um interesse superior, está sendo tutelado. Então essas questões a gente tem que tomar um certo cuidado. E eu queria trazer para o começo da nossa conversa aqui acerca da guarda compartilhada. Até aqui, doutor, se me permite, a doutora Viviane Molina, ela está dizendo que um dos problemas é que tem magistrados fomentando essa separação em tempos de pandemia. Talvez porque algumas decisões, e aí teríamos que analisar os casos concretos, foram no sentido de efetivamente determinar a separação física, né, a suspensão desse exercício do direito de convivência e partiu daquela, então, virtualização do direito de convivência em razão da pandemia. Não sei se seria um fomento, mas talvez uma análise em cada caso concreto. O que o doutor tem achado desse posicionamento do próprio Poder Judiciário? Então, a gente tentou, eu até tive a honra de participar aí da elaboração de um projeto de lei para tentar trazer algumas soluções para o tempo de pandemia. Porque, como diz o professor Simão, meu querido amigo, uma lei ruim às vezes é melhor que a falta de lei, porque a gente tem uma insegurança bastante grande e daí fica muito em aberto, cada juiz decidindo de uma forma e às vezes uma mesma comarca a gente tem decisões muito contraditórias. O que eu vejo é o seguinte, a pandemia ela causou obviamente um temor desmesurado de alguns, né? Outros não, são super corajosos e estão enfrentando aí sem nada e acabam indo para o hospital e infelizmente alguns chegam a óbito. Mas ela trouxe aquele pânico, como é que nós vamos decidir isso, como é que nós vamos resolver, etc. E no começo surgiram algumas ideias que acabaram se generalizando e que tem que ser analisadas com muito cuidado. Então, vou pegar, já vou falar da convenção, já tive a oportunidade de falar de alimentos, mas primeira ideia, todo mundo reduziu a renda, então a revisão dos alimentos tem que ser concedida liminarmente. Não é verdade, né? Tem vários estratos da sociedade que não tiveram uma diminuição da renda. É lógico que a renda diminuiu para a maioria. Ontem mesmo saiu um estudo no jornal Folha de São Paulo que a renda caiu para 50% da população. Sim. Tem outros 50% que não caiu. E tem lá, sei, uns 10% que aumentou a renda, né? Quem trabalha com tecnologia da informação, quem vende álcool gel, alguns mercadinhos, tem tido entrevista aí que aumentou o faturamento, farmácias aumentaram o faturamento. Então, eu tenho que partir dessa premissa. Não é todo mundo que diminuiu. Tem que analisar um caso concreto. Eu tenho um amigo meu, eu estava conversando com ele essa semana, e eu falei, posso usar o seu exemplo nas minhas conversas, falas? Porque ele é advogado de um empresário que faz software de games. Com a pandemia, esse empresário teve uma busca muito maior. Teve uma empresa norte-americana que fez um aporte vultoso de capital para ele produzir games, porque tá todo mundo, a molecada tá toda jogando em casa, né? Sim. E esse meu amigo, que é o advogado, a nossa dura vida de advogado, né, fez toda a negociação, os contratos com esse aporte de capital e depois ele cobrou os honorários. Aí
O empresário falou, não, com a pandemia eu não tenho como pagar isso, pediu em juízo a redução de 50% dos honorários. É um escárnio, né? É o que a gente vê. Então tem alguns pais que não estão Tem muita gente que está usando a pandemia. Muito. E tem pai que está usando a pandemia para reduzir alimentos. E a mesma coisa tem acontecido, só para a gente não sair muito do objeto da nossa conversa, com a convivência, né? Então tem juiz aí que tem falado de maneira genérica, e não estou criticando os magistrados, porque tem vários magistrados fantásticos. O problema é o pensamento que está sendo feito. Olha, veio a pandemia, então vamos encerrar a convivência. Será que precisa? Será que precisa? Eu já tive oportunidade de falar em outras situações que é óbvio que se o pai mora em outra cidade, eu tive um caso que o pai morava em Belo Horizonte, ia para São Paulo visitar as filhas menores de avião, daí ele ficava num flat, daí então ele pegava lá o Uber para ir para o avião, para o aeroporto, ficava no aeroporto, aglomeração, pegava o avião, daí aeroporto de novo, daí Uber, daí flat. Ou seja, vários locais em que a gente tem um trânsito muito grande de pessoas e o risco de contaminação aumenta. Nesse tem caso, né, doutor, do pai ser enfermeiro ou médico. Exato, os profissionais da saúde, na linha de né? frente. Tem uma amiguinha da minha filha, cujo pai é médico e está na linha de frente. O que ele fez? Um dos locatários dele pediu para sair do imóvel, que é um outro problema da pandemia, né? As pessoas não estão conseguindo, às vezes, cumprir o contrato, a locação pede revisão. Os locatários saíram de um imóvel. Ele ficou com o imóvel desalugado, como ele está na linha de frente, ele não está vendo a filha. Ele vê a filha virtualmente. Aí é o bom senso que nós estamos falando, né? Nem a filha nem a esposa, né? Ele tem ficado num outro apartamento e esses são os verdadeiros heróis, né? Essas são as pessoas que estão na linha de frente, que estão enfrentando. A gente vê alguns sendo contaminados. Essas pessoas merecem toda a nossa admiração. Esses são os heróis que têm que ser levados aí para as histórias do dia a dia, como os heróis do dia a dia. Aí, obviamente, nós temos que restringir. Nós temos lá uma situação, porque nós temos que também analisar, eu entendo, e isso eu conversei bastante com uma amiga, a doutora Elisa, que é defensora no Rio de Janeiro, e ela atende ali uma comunidade muito carente, as favelas e etc. E aí as pessoas não têm muita opção de não ir trabalhar e etc. E fica uma situação mais complexa. Então nós temos que analisar todo esse contingente. Agora, numa situação em que os pais têm o seu carro próprio, basta fazer o deslocamento, o filho entra no carro, o carro está vazio, não tem uma outra pessoa, a não ser eles que estão se cuidando, a mãe também. Aí não há por que se reduzir o período de convivência. E eu digo mais, a gente poderia até ampliar para evitar deslocamentos desnecessários nesse período pandêmico, né? Fazer mais ou menos, eu já escrevi até um artigo, saiu um livro, e depois eu vou passar para vocês, saiu um livro virtual do Conselho Federal da OAB. Uma iniciativa que eu achei fantástica, né? Um livro gratuito do Conselho, o livro é inteiro virtual. Eu vou até hoje colocar nas minhas redes sociais, mando para vocês para a gente divulgar. Vários autores escrevendo, é só pegar o QR Code ou pegar o link ali e entrar e vocês podem ler. E eu escrevi isso, falei, olha, nos tempos da pandemia a gente pode fazer ampliar, eu não sou a favor da guarda alternada numa realidade normal, porque a criança, o adolescente tem as suas atividades além do colégio que tem que levar, tem o inglês, tem o futebol, tem o balé e etc e tal, e não dá para fazer a guarda alternada. Agora que todos estamos em casa fazendo home office, dá para fazer. O que a gente faz no período de férias. O período de férias não é primeira quinzena com um, segunda quinzena com outro, não é um período tradicional de férias. Por que não fazer isso agora na pandemia? Evitamos os deslocamentos, distribuímos as tarefas, porque daí a gente acima de tudo isso, a gente dá um descanso para as mães, né? Pois é. Absolutamente oneradas, vocês, mulheres, mães, que estão tendo que trabalhar. Professoras agora, que tem que ajudar no online. Exatamente isso, porque aumentou muito a demanda, né? Os filhos ficavam na escola e a gente podia fazer algumas coisas durante esse período. Não tinha que fazer o lanche escolar, por exemplo. Agora não. Exatamente. Já tem que verificar
tem que fiscalizar também o colégio, porque às vezes o nosso filho entra, responde a chamada, depois vem uma informação de falta, não sei se isso está acontecendo, que não fez a atividade, temos que dar o lanche, fazer o lanche. Então, a mulher que está tendo essa... Ela é a titular do lar base, né, do lar principal, ela está sofrendo de forma muito mais efetiva os efeitos da pandemia, porque está tudo sobrando para ela. Se a gente aumentar a convivência, eu sei que existe a questão do lugar de fala, né? Eu não sou uma mulher, mas eu estou falando em defesa, acho que a gente pode falar assim e não quero que o lugar de fala me seja algo para uma mordaça para que a gente não possa falar. Eu tenho amigas aí, a doutora Silvia Marzagão, que falou isso. As mulheres têm que pensar que partilhar essa convivência também vem em seu favor, né? Vocês vão ter também um momento para descansar, para se dedicarem à sua atividade profissional que demanda e etc e tal. E os pais vão ter, e eu estou dizendo isso por sentir, os pais vão ter a exata noção do que é o dia a dia da mãe em regra e o que é o dia a dia na pandemia. Eu tenho ido, minha esposa é de Florianópolis, eu estou aqui em Florianópolis agora, tenho ido de carro para conviver com os meus filhos. Eu ido de carro, não tenho de avião não, meu carro fechado, viajo lá, paro, desço de máscara só para encher o tanque, porque são 8 horas um tanque não dá, e chego em casa. Aí encontro com os meus filhos e é a lida mesmo, né? São 10 dias ali que eu fico, um ótimo acordo com a mãe dos meus filhos, tem um contato muito bom e tal. Então a gente tem feito essa convivência de uma forma alternada na pandemia. E tem dado trabalho, obviamente, tem dado todo o prazer, que é maravilhoso, que paga tudo, que é estar com os filhos, mas obviamente que a gente tem tido uma função ou várias funções a mais. E isso eu entendo que é bem razoável. E também ajuda na questão dos alimentos. Por que ajuda na questão dos alimentos? Porque nós não podemos esquecer que os alimentos podem ser dados em natura. E é isso que vai acontecer. E eu sempre falo isso para as mães. Presta atenção, vocês estão aí em casa o tempo inteiro. A sua demanda aumentou, porque agora o lanche do colégio é dado aqui em casa. E as crianças em casa o tempo todo, elas comem mais, até pela ansiedade. Tem muito mais. Muito mais. Ou seja, os gastos aumentaram. E esse aumento de gastos não é levado em consideração pelo alimentante, que vem e ainda pede para diminuir os alimentos. Quer reduzir. Para reduzir os alimentos. Nesse caso, se a gente ampliar a convivência, a gente tem uma solução muito interessante para fazer efetivamente o compartilhamento da guarda e das responsabilidades, porque a gente não pode esquecer que o artigo 1583, ele diz que a guarda compartilhada significa a responsabilização conjunta de ambos os pais no exercício do poder familiar, dos direitos e deveres decorrentes do poder familiar. Então, é que a problemática, né, doutor João, sem querer cortar, mas até para a gente seguir nessa linha do que o doutor vem falando, nós temos algumas questões que ainda são muito enraizadas. Então, primeiro que a figura da mãe, né, essa figura que tem que se desdobrar em várias atividades, porque ela precisa bem cuidar do filho. E a mulher, ela assumiu para si essa posição, e muitas vezes ela mesma tem a dificuldade, como a doutora Silvia bem coloca, né? Deixa os pais participarem, deixa o homem sentir o que é essas dificuldades, mas também, talvez, enxergar o prazer que é estar mais tempo com os filhos. Mas a própria mulher, às vezes, nossas clientes mesmo, né? Nossa, mas eu vou dar meu filho mais tempo para ele, e ainda tem essa coisa de sentir que ela precisa alinhar aquilo e, não, eu dou conta, né? Em troca dessa coisa, por quê? Pode ser que a sociedade não me enxergue mais como uma boa mãe, né? Porque é engraçado que quando nós temos essa posição da visitação também já enraizada, né? As visitas de praxe, como nós dizemos muitas vezes, que cada 15 dias e uma vez por semana, e tá tudo bem, né? Mas a mãe tem que ser. Então ela precisa, nós temos que fazer todo esse trabalho de conscientização de que a mulher pode, né, delegar mais essas funções ao pai, né? E outra visão distorcida que eu acredito haja é que guarda compartilhada é guarda alternada.
é mero compartilhamento de tempo. E aí existe aquela divisão bem posta pelo professor Rolf, que ele diz da guarda jurídica e da guarda física, que nós temos que fazer essas distinções, porque também há muita confusão nesse sentido, né, doutor? Fala em compartilhamento, só pensa assim, bom, então eu vou dividir o tempo, 15 dias para cada um, e o alimentante já fala, então eu vou dividir metade dessa pensão alimentícia, porque eu também agora quero pagar menos. Isso está muito ainda forte, né, no nosso meio jurídico. Tá bastante. Entrou aqui na nossa live a Daniela Mucilo, minha irmã, minha querida amiga, e ela fala muito bem sobre guarda. Bom dia, doutora. Bom dia. Temos altas discussões Sim, é verdade. sobre esse tema. Essa confusão, ela veio um pouco com a Lei 13.058 de 14, né? Que estabelece no parágrafo 2º do artigo 1583 que a guarda compartilhada significa a divisão equilibrada do tempo de convívio, levando-se em consideração o interesse da criança e do adolescente. Essa divisão equilibrada, desde o advento da lei, eu vivo batendo nessa tecla. Essa divisão equilibrada não quer dizer necessariamente divisão equânime. Equilíbrio não quer dizer necessariamente igualdade. E a própria ressalva do dispositivo, que leva a essa confusão, ela afasta essa ideia de um alternar da guarda no período normal, né, da realidade normal. Por quê? Porque ele fala assim, levando-se em consideração os interesses e as particularidades da criança e do adolescente. Não dá para a gente fazer uma guarda alternada exatamente equânime, né? 12 horas por dia com um, 12 horas por outro. O casal não fazia isso quando estava junto. É isso que eu falo, né? O casal não fazia isso quando estava junto. Né? Não ficava 12 horas com o pai, 12 horas com a mãe. O filho não fica esse período, ele exerce as suas atividades normais, ele vai lá para a escola, como a gente falou, tem as atividades extracurriculares, tem um período que ele não está com nenhum dos dois, os dois estão trabalhando fora, ele está em casa estudando ou fazendo alguma outra coisa. Isso tem que ser levado em consideração. A guarda alternada, nesse sentido, ela é muito ruim. Na convivência, a gente pode alternar, na pandemia, né, no confinamento, a gente pode alternar um pouco, porque as atividades estão sendo feitas em casa. E daí a convivência pode ser ampliada para a divisão dessas tarefas e até para desafogar um deles que esteja sobrecarregado, para que ele tenha também o seu período para se dedicar às suas atividades profissionais, etc. E poder também fazer a sua renda para enfrentar esse período pandêmico que está difícil para todo mundo. Não dá para simplesmente a gente chegar, olha isso, como vai ficar pesado para a mulher e no mais das vezes. Eu chego lá e falo assim, olha, eu quero diminuir a minha convivência porque para controlar os riscos pandêmicos, então eu vou virar um visitador só de final de semana e ainda quero reduzir os alimentos porque eu tive uma redução de renda. A redução de renda, primeiro, não é generalizada, mas se o for, ela atinge não só o pai, ela atinge também a mãe. Né? Então não dá para o juiz sair por aí fixando alimentos, reduzindo alimentos liminarmente e sem a prova dos requisitos que a gente precisa do artigo 1699, que é a prova da situação, da alteração da situação econômico-financeira do alimentante e do alimentado. Então isso a gente tem que tomar bastante cuidado. E eu digo, mesmo na hipótese de uma demissão, pode não ter havido uma imediata diminuição da situação econômica financeira, porque esse alimentante que foi demitido recebeu quanto de multa em razão da demissão? Quanto é que ele liberou do FGTS? Então a gente tem que pensar nisso para não simplesmente deixar com que alguém deixe de pagar alimentos e o outro representante, pode ser o pai ou a mãe, acabe arcando com todos os ônus de forma muito pesada e aquele sujeito que é titular de interesse superior, que é a criança ou adolescente, venha a sofrer todos os riscos. Na verdade, o que a gente precisa é colaboração, cooperação, bom senso dos pais para perceber que esse período é difícil e que todo mundo tem que se ajudar. Obviamente que os valores podem diminuir, os nossos gastos também, em alguns casos, diminuíram e tal, e a gente tem que tentar equacionar isso. Então, o correto, o justo seria, olha, o alimentante não está conseguindo honrar com a pensão alimentícia integralmente, conversar com a representante do alimentado e falar, olha, vou ter que reduzir alguma coisa. Ela vai expor, olha, mas eu também tive redução.
Então vamos tentar chegar a uma equação, vamos reduzir algumas despesas, etc. Deixa eles ficarem mais comigo, que daí eu vou pagar alimentos aqui in natura e tal. Você vai diminuir. Por que aumentou? Aumentou a nossa despesa de energia elétrica, né? Nós temos que gastar mais energia elétrica, muito mais, né? A Wi-Fi talvez eu tenha que pegar um plano melhor, porque agora com certeza, né? Por causa das aulas online. Tenho 2 filhos com internet, mais o meu home office, então tudo isso tem que ser levado em consideração. O ideal seria, e a gente consegue alguns casais, pena que são a minoria, chegando a esse consenso, que a gente não tem que judicializar. Eu falo que a extrajudicialização do direito de família é muito importante, a mediação, a colaboração, a cooperação. Isso seria o ideal, mas infelizmente ele não acontece. E aí a gente tem que intervir, tentar trazer o bom senso, e aí é muita gente, né, dos advogados de família que tem que ter esse viés colaborativo, de cooperação, evitar o litígio, evitar aquele litígio desnecessário. Os tempos já estão muito difíceis para a gente ampliar os problemas e ampliar os litígios, né? E nós temos sempre ainda essa vertente que muitas vezes, o doutor até usou essa fala logo no começo, que o filho ele pode ser usado, né, entre os pais, né, nesse exercício da autoridade parental, como objeto de vingança, como aquele desejo de causar no outro, né, uma dor, e esquecendo que o maior atingido é o próprio filho. Nós vemos situações... Eu tive um cliente que o filho já, então, adolescente, né, numa conversa em que ele esteve no escritório, ele pediu para falar comigo, sozinho. Ele falou, viu, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. Eles estão brigando porque eu acho que eles queriam estar casados ainda, mas eles não se acertam e estão sobrando para mim, que já tenho 15 anos e fica com esse negócio de guarda para lá, guarda para cá. Eu já falei com a assistente social, eu já falei com essa psicóloga, eu já falei para ela também que eu não aguento mais isso. A gente ri agora porque, graças a Deus, conseguimos compor. Mas naquele dia, eu me lembro que eu passei a noite pensando nisso. No sofrimento dele, né? Aquele menino que pede para falar comigo no escritório, para dizer, por favor, eu não aguento mais. Porque eles estão esquecendo que é de mim que eles estão falando. Eles falam de mim como se eu não estivesse lá. Como se eu estivesse invisível, né? E aí, eu busquei ainda mais a composição desses pais, para que a gente conseguisse chegar no meio termo e eles enxergassem que eles estavam colocando suas frustrações e mágoas e usando o filho para atingir, porque não tinha mais para onde atingir, né? Vamos usar o filho, então. Vamos dificultar a convivência, vamos também não baixar as guardas para ouvir esse filho, né? E quando eles souberam disso, foi assim um chororô geral, né? Porque, meu Deus, nós não tínhamos olhado para o nosso filho. E nós estamos lidando com o direito dele sem nem percebê-lo, né? E isso tem que ser levado em consideração, né, doutor? Assim, isso que ele é um adolescente, 15 anos, um adolescente muito instruído, né? Que falava, verbalizava muito bem. Mas nós temos aqueles que sequer ainda têm voz, mas são esse joguete, né? Para suprir essas faltas que o adulto não conseguiu resolver, né? É verdade. Entrou aqui o professor Gunazar, meu querido amigo, mandando um abração enorme para ele. Ah, que honra! Bom dia, doutor. Bem-vindo. Um amigo muito querido, professor Gunazar. Mas é isso. Teve um adolescente que foi sozinho. A doutora Alexandra está falando aqui, ó. Teve um adolescente que foi sozinho falar com a juíza na época e ela me ligou para os advogados e pediu para que fôssemos até o fórum naquela hora. Esse já foi direto no magistrado, né, doutor? Pulou o escritório, né? Foi direto. Mas você vê essa necessidade, né, que ele encontrou de buscar ele próprio, o filho, um meio de solucionar uma questão da qual ele sequer, né? Eu falo assim, ele nunca não pediu para participar desse jogo, mas é ele que está sendo a bola, né? Jogada de um lado para o outro, né? Exato. Beijo para a velho doutora bom Alexandra. senso, né? Beijão muito especial para minha querida amiga a Alexandra. A gente vê isso, né? Infelizmente, a coisificação do filho, né? O filho parece virar um objeto, parece virar uma coisa que é levada de um lado para o outro, sem que se leve em consideração os seus interesses, né? Então, esse é um problema que resulta muitas das vezes
no que a gente exatamente quer evitar, no que a nossa norma constitucional quer evitar, porque a gente tem a Constituição adotando a doutrina da proteção integral, estabelecendo o princípio da prioridade absoluta da criança e adolescente. O ECA, no artigo 1º, define exatamente que essa lei ela parte da proteção integral da criança e adolescente. Exatamente. E a gente vê essas brigas acabando por resultar exatamente em reflexos nocivos para a criança e adolescente, que acabam sendo utilizados como instrumento, acabam sendo utilizados como coisa, né? Não como sujeitos de direito, mas como objeto. Olha, o direito é meu de estar com ele, pouco importa se ele quer estar comigo naquele momento. É lógico que existem situações que há uma alienação, a criança às vezes não quer e a gente tem que fazer com que ela vá, porque o outro pai a afastou e etc. Mas a gente tem que, a partir do momento em que eles tenham um discernimento, uma maturidade para falar, temos que ouvi-los. E muitos dos pais acabam não ouvindo e isso é muito complexo, né? Especialmente quando é adolescente, né? A gente tem que ouvir o adolescente já está numa fase muito ruim, né? Sim. Que é a adolescência, uma fase... A própria adolescência. Adolescência. E o adolescente de hoje, né, doutor, já não é mais aquele adolescente que está ali fora de um contexto. Da realidade, né? Eu falo que, às vezes, eles buscam informação, né? E um dos pontos interessantes que eu vejo nesses processos de disputa de guarda, às vezes, é até a falta da leitura dos próprios laudos psicossociais. Porque, às vezes, a gana é ir direto para a conclusão para ver o que eu ganhei ou o que eu perdi em relação ao estudo. Mas quando nós nos debruçamos a ler aqueles laudos, principalmente a fala do filho, meu Deus, nós questionamos até às vezes nosso trabalho, né? Exato. E tentamos então partir para os meios adequados de solução de conflitos, buscar essa mediação, porque vemos que estamos mesmo, e falo estamos porque estamos no processo, Sim. né? Atingindo tão diretamente uma criança de 6, 7 anos, enfim, e pior ainda, os adolescentes. Estão fazendo uma leitura adequada, que o estudo não serve só para conclusão, né? Existe uma história que a gente precisa compreender. E esse adolescente de hoje, ele está mais informado do que a gente imagina. A doutora até aqui falou que, a doutora Cris Piccoli falou que um cliente falou, a única coisa que eu quero é que meus pais não briguem mais. Eles começam a buscar, né, maneiras de se manifestar sobre aquilo que lhes é a vida, né? A vida deles está em jogo também, né? Exatamente isso, essa é a questão. Hoje a vida é completamente diferente daquela vida que foi pensada no código anterior, de um pai visitador, de um regime, a gente fala o regime 4/26, né? Ele visitava 2 finais de semana, pegava no sábado e domingo, então eram 4 dias contra 26 dias. E na verdade, se a gente pensar o código de 16, nem trazia essa ideia, porque ele não queria a dissolução do vínculo conjugal. Exato. Isso era uma exceção, daí veio a lei de divórcio. Nós estamos em outro momento, nós estamos num momento em que as pessoas têm que reconhecer que a criança e o adolescente são sujeitos de direito. Diz a Constituição, em condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Desenvolvimento. Condição peculiar de pessoa em desenvolvimento é que faz com que eles mereçam uma tutela diferenciada. E a gente não pode se afastar dessa tutela em razão da defesa de interesses dos pais, que muitas das vezes estão aí sendo tragados pela emoção do fim de um relacionamento, um desejo, às vezes, de vingança, não naquele sentido amplo, mas vingança pelas vicissitudes, pela própria angústia do final do relacionamento, e acabam ficando cegos e não analisando o interesse dos seus filhos. E os filhos, como vocês disseram hoje, têm um volume de informações que é impensável. Né? Eles recebem informação o tempo inteiro, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de informação que eles estão recebendo, né? Porque um monte de fake news aí, mas eles se informam e dão um Google aí, começam a ver as coisas. A gente tem que levar em consideração o interesse deles, a gente tem que levar em consideração que às vezes eles mesmos não querem ir. Hoje eu não quero ir, hoje eu queria ir para casa do meu amigo, da minha amiga, e etc. Então a gente tem que levar em consideração isso. Eu sempre falo com meus filhos, olha, não é uma obrigação você ir para minha casa, você tem que conviver. Tem que ser prazeroso também, né? Tem que ser prazeroso, né? E a gente também tem que se colocar numa situação de não querer ser
só o pai bonzinho e etc, para deixar todo o ônus para o outro pai, né? Porque daí você faz tudo naquele momento só para que ele queira estar o tempo inteiro com você e daí acaba não exercendo uma autoridade que também é importante, né? Ó, você tem que assistir a aula nesse horário, você tem que estar acordado, você não vai assistir a aula deitado na cama, só ligando o celular, você vai dormir. Então a gente tem que exercer, né? Você não pode comer só porcaria, porque senão a pandemia vai... Mas essa é uma reclamação de várias mães, né? Ah, com o pai só vai no McDonald's, pode dormir a hora que quer. E tudo que teve rotina aqui durante a semana, perde tudo no final de semana. E aí eles querem mesmo, porque é uma maravilha com o pai. A hora que fica doente de madrugada, quem cuida é a mãe. Quem compra o remédio é a mãe. A gente vê... Agora na pandemia é só iFood, né? O pai só traz iFood. iFood. O iFood é mais seguro. Vamos dar iFood para mais fácil. O iFood não tem corona. Mas aí volta essa fala, doutora Mônica, volta, né, daquilo que o doutor falou, né? Esse papel tão já colocado, que a mulher, ela cuida, ela lida. Então, e o pai é meio que provedor, né, doutor? Ele faz a visitação. E até essa palavra, eu falo com meus alunos, vamos tentar tirar essa palavra visita, não gosto. Pai não tem que ser visita, ele precisa conviver. E conviver não é só falar amém para tudo que o filho quer, né? Ele precisa também educar, ele precisa participar das broncas, das orientações, dos conselhos. E fazendo isso uma vez por mês, né? Não dá. Nós participamos daqueles diálogos internacionais, né, doutor João? Brilhantemente conduzido pelo doutor e a OAB, essa comissão fantástica, que fique público aqui, né, a parabenização. As meninas falam que eu surto com essas coisas, mas é que era muito prazeroso poder participar, ainda que o espanhol fale um pouco cá, um pouco lá, mas as conseguidas, foi fantástico. Mas chama atenção, por exemplo, falar que na Argentina, 40% dos pais separados em 5 anos visitam de 5, 6 vezes no ano o filho. É muita coisa. Uma visita mesmo, né? Talvez a gente faça isso com amigos distantes, né? Que a gente só consiga ver 3 vezes no ano, 4 vezes no ano. E é um filho. E aí se esquece de novo da figura do filho, porque aí a psicanálise vai dizer que essa lacuna que ficou, o tempo não volta atrás. O filho sobrevive, ele toca a vida, muitas vezes eles quase não têm nenhum problema aparente, mas não se sabe o que ficou, as feridas que ficaram. Então, de novo, é não olhar para o filho, né? E o que essa ausência negativamente pode causar no adulto do futuro. Como é que ele vai refletir isso quando pai ou mãe for? Né? Então, acho que são as questões que nós precisamos refletir, sim, e quando essas coisas chamam a atenção, propagar. Então eu falo, não vamos falar de visitas, vamos tentar sempre usar agora a convivência, a necessidade dessa coexistência da família, ainda que em famílias, né, desfeitas, mas os lares permaneçam unidos na parentalidade que seja, né? Exato, perfeito. A Cris Piccone está dizendo que quem faz visita é médico, né? Não é? Exato. Um beijo para a Kátia Melli, obrigado pelo carinho aí. A gente vê isso, né? A convivência, e eu falo a legislação brasileira, eu entendo nos tribunais no tocante à família, a gente está na ponta, né? A gente, nesses diálogos internacionais, conseguiu ver que tem alguns outros estados estrangeiros aí que tem uma regulamentação ainda muito, muito distante do que a gente já alcançou, né? E mesmo esses nossos colegas que tiveram com a gente, me deu muito prazer poder participar disso, porque eu também aprendi muito, a gente conseguiu ter uma visão. Vários deles, a gente entrava em reunião antes, porque todos os diálogos eu fazia uma reunião, era na quinta-feira, né? Eu fazia uma reunião com eles na quarta para definir o que a gente ia falar, e a gente trocava informações e tal, sempre era um bate-papo muito legal. E vários deles elogiando o nosso jeito de família, perguntando como é que era e etc. Porque a gente tem uma evolução muito interessante. A questão da convivência era sempre uma preocupação deles. Em alguns lugares a visitação, como a gente ouviu da Argentina, né? Mas tentando trazer essa ideia da convivência, que está no código, né? A gente tem que lembrar que o artigo 153 e o artigo 154, eles tratam expressamente de convivência e não de visitação. A gente tem mesmo que trabalhar para afastar essa ideia da visitação, do pai visitador, e falar em convivência mesmo, porque pai
pai não visita, pai convive, né? Isso é que é importante que a gente lembre. Vocês me deram agora até uma ideia de a gente fazer um novo simpósio aí sobre direito de família, com o tema um olhar sobre o olhar do filho, né? E não um olhar Maravilhoso! Não vamos perder. que a gente pode A fazer. está aberta já para anotar. Não sou, a gente anota. Vamos pensar, vamos pensar. Essa é a ideia, né? Professor, inclusive, quando nós começamos esse pequeno projeto nosso aqui do Cafezinho Jurídico, foi de levar conhecimento, mas não que tenhamos mais conhecimento que ninguém, mas talvez nas nossas pequenas falas aqui no sábado de manhã, ou às vezes tem que ser durante a semana, consigamos fazer com que os nossos colegas, os próprios clientes, as pessoas, os alunos, Sociedade né, em geral. que o aluno do direito, eu falo para eles, vocês são o futuro da advocacia, da magistratura, da promotoria, que vocês possam parar e refletir o direito, parar de reproduzir as coisas sem que vocês possam fazer uma reflexão, agregar conhecimento e com isso trazer um olhar diferenciado, principalmente para o direito das famílias, ou de família, né? E aí a gente tem até essas modificações de nomenclatura, mas que são especiais quando nós olhamos a essência do porquê. Então é essa a ideia. E mais uma vez aqui, infelizmente já estamos partindo para o fim dessa live, né? O coração já fica triste. Agradecer ao professor por essa oportunidade, porque é tão bom poder falar, mas com essa ideia de compartilhamento, e não de sermos donos da verdade, ou trazermos aqui respostas prontas, não temos. Mas podemos trazer reflexões que talvez nos ajudem a melhorar as respostas futuras, né? É isso mesmo. E eu agradeço vocês me trazerem essa oportunidade de diálogo. Eu digo que a gente cresce com o debate, a gente cresce com o debate de ideias. Tá? O pensamento único é sempre muito perigoso, né? Nós estamos vivendo um momento aí em que as pessoas querem impor o seu pensamento a qualquer custo, não admitem uma visão contrária, e na visão contrária a gente cresce. Desde Sócrates, já lá da sua dialética maêutica, que ele sempre criava dúvida e sempre trazia para o debate. E a gente tem que debater, tem que discutir. Eu escrevi um artigo agora sobre planejamento sucessório, discordando do entendimento de dois queridos amigos, o professor Mário Delgado e o meu mestre, o professor Rolfo Madaleno. Mandei para os dois, falei, ó, ousei discordar de ambos, e eles, mas a gente tem que discordar mesmo, a gente tem que discutir, e assim a gente cresce. E eu agradeço, agradeço o trabalho da nossa comissão aqui. A Alexandra tem feito um trabalho fantástico comigo, sou muito grato a ela. Excelente trabalho. Excelente, Daniela, a Rogéria, a Amanda, vocês que estão sempre lá com a gente, que trazem ideias. Acabaram de me trazer uma ideia ótima. Isso. Então, a gente está tentando trazer aqui um debate, trazer ideias diferentes, não trazer o pensamento único, para que a gente possa evoluir e fazer o que há de melhor para a família, né? Porque a família, como diz a Constituição, é a base da sociedade e a gente depende dela, a gente depende das boas relações afetivas. Eu agradeço muito. Hoje eu fiquei mais quietinha porque eu queria absorver o máximo de conhecimento possível. O professor foi meu professor em cursinho, então para mim é uma honra, né, estar aqui participando dessa live, aprendendo, anotando tudo, porque realmente a família é a base, né? E eu sou apaixonada pelo direito de família, então quis hoje aprender mais ainda. Para nós aqui, principalmente a nossa amiga que ama explanar conhecimento e difundir o direito, é uma honra tê-lo aqui. Parabenizá-lo pelo trabalho, pelo brilhante trabalho que vem fazendo aí à frente da Comissão de Direito de Família da OAB São Paulo, do IBDFAM. O Dr. Caio Augusto, nosso presidente, ele escolheu realmente a dedo os nossos representantes e com certeza a escolha foi brilhante. Muito nos honra ser representada pelo doutor. Muito obrigada e é sentimento de gratidão mesmo. Eu que agradeço. Agradeço ao Dr. Caio e ao Dr. Ricardo pelo excelente trabalho que eles estão fazendo, pela confiança que eles me depositaram. E vou fazer um pedido para vocês. Vocês são minhas amigas, não precisa ficar me chamando de senhor, de professor, né? Vocês podem... Força do ar. Já está mais que na hora. A Nancy Regina Souza perguntou sobre o artigo que eu escrevi sobre o planejamento, qual o título. Esse artigo vai sair no volume 2 daquele livro Arquitetura do Planejamento Sucessório, que a professora Daniela Teixeira, que teve no nosso Congresso das Mulheres, ela coordenou.
vou fazer aqui um pedido formal de desculpas para ela, que eu já fiz, né? Porque ela me convidou já para escrever o artigo no tomo 1. E eu, por razões várias, não consegui escrever, fiquei devedor e agora ela me colocou no tomo 2, eu agradeço. Vai sair o título do artigo que eu escrevi, então tá no prelo. O título do artigo que eu escrevi foi Reflexões sobre o planejamento sucessório, algumas veredas que podem não levar ao caminho desejado. Porque tem algumas disposições do planejamento sucessório que eu entendo que podem não chegar onde a gente está querendo chegar efetivamente. Mas vai sair, quando sair eu vou disponibilizar. Hoje a promessa, vou até mandar para as minhas amigas do Cafezinho Jurídico, eu vou mandar o link do livro da OAB, que eu escrevi esse artigo sobre a pandemia, já com o QR Code, com o link e tal. O acesso é gratuito, achei fantástica essa iniciativa do Maravilhoso. Conselho. E eu mando para vocês. Também vou postar hoje nas minhas redes sociais. E já vou compartilhar com os meus alunos, tenho certeza. Vamos disponibilizar aqui no nosso cafezinho também. Disponibilizar, difundir esse conhecimento e ficamos felizes. Eu já ganhei o dia, porque uma ideia de simpósio vindo dessas cabeças maravilhosas, com certeza virá algo muito especial, doutor. Muito especial. Estamos aguardando aí a realização, com certeza. Estaremos lá. E que possamos logo estarmos juntos presencialmente. Né? Pretendemos fazer ainda o nosso simpósio de Direito de Família aqui em Sumaré. Com certeza. Com a presença do doutor. Ano que vem, eu acho que, né? Com certeza. Se Deus quiser, se Deus quiser. Um bom sábado, João, nosso amigo querido. Obrigada. Bom sábado. Felicidades aí Obrigada. para você, para Natal, para Maitê que vai chegar. Desde já, muita saúde, né? Acima de tudo. Que Deus os abençoe. Que seja um ótimo final de semana para todos, né? Estejamos todos protegidos. E até a próxima. Se Deus quiser, a próxima. Se Deus quiser, até a próxima. Muito, muito obrigado. Obrigado, gente. E obrigado Obrigada. aos meus alunos. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.